E aí galera, Nauru Mendes, tá? Jiu-Jitsu com alma. E aí, como que está sendo essa quarentena? Tudo isso que está acontecendo aí, tá abalando geral a mente de muitas pessoas. Então é o seguinte, não vamos deixar a peteca cair não. Como eu sempre falo, né? Procurar fazer uma atividade física e procurar desenvolver novas habilidades, tá? Vou voltar aqui assim no canal com os estudos do Bushido, o Código do Samurai. Então, se vocês quiserem acompanhar aí assim, eu vou estar sempre lendo partes aqui do Bushido, como uma forma de vocês estarem podendo entender um pouquinho sobre esse livro, né? Então, tá aqui o Bushido, tô voltando o estudo com ele, tá? A parte que eu vou ler agora para vocês fala do dever filial. Então vamos lá. Para um samurai, tratar-se de seus familiares com a devida deferência é fundamental. Mesmo que alguém tenha nascido inteligente, eloquente e com uma bela aparência, tudo isso não servirá de nada se não houver o devido respeito aos pais. Então, o dever aos pais é fundamental para o samurai. Para o Bushido, o caminho do guerreiro exige que a conduta de um homem seja correta em todos os detalhes, pois se não há discernimento em todos os assuntos, não haverá conhecimento do que é correto. E alguém que ignora o que é correto não pode ser considerado um samurai. Então você deve saber o que é certo e o que não é certo. Desenvolver o discernimento, tá? Aquele que possui essa compreensão entende que seus pais são os autores do seu corpo e que ele próprio é parte de sua carne e de seu sangue. Por causa do desejo de exaltar nossa própria individualidade, surgem às vezes assuntos que nos levam a desprezar a nossa origem paterna e materna. Isso acontece devido à falta de discernimento sobre a ordem de causa e efeito. Nós somos efeitos dos nossos pais é a causa, então devemos respeitá-los. Há duas formas de cumprir as obrigações para com os pais. A primeira se dá quando estes são honrados, educam seus filhos com autêntica bondade e lhes destinam todas as propriedades, inclusive uma renda acima da média, armas, equipamentos para a cavalaria e os tesouros do lugar, bem como as disposições necessárias para um bom matrimônio. Quando os pais assim se aposentam, não surpreende que seus filhos tenham toda a consideração no cuidado dispensado a eles. Quando uma pessoa amiga totalmente alheia à família faz um esforço para nos ajudar, tornamos-nos amavelmente diligentes e fazemos qualquer coisa para ela, ainda que seja contrário a nossos interesses. Muito mais profundo, portanto, há de ser o vínculo afetivo quando se trata de nossos pais. Por esta razão, por mais que façamos por eles como filhos, só podemos sentir que nunca será suficiente. Tratar-se simplesmente da nossa obrigação filial, que não é em absoluto algo extraordinário. Por outro lado, encontraremos também pais que não são bondosos, que são velhos e caprichosos e estão sempre se queixando e insistindo que a propriedade do lar lhes pertence, sem deixar herança a favor dos filhos. Apesar de se comportarem assim, e quando encontram alguém, tecem algum comentário do tipo: o burro do meu filho não cuida de mim, e por causa dele tenho que suportar desconfortos. Não tens ideias do mal que passo em minha velhice. Então, mesmo assim, os pais devem ser respeitados como tais e deve-se apaziguar seu mau temperamento, aliviar suas enfermidades e afligir-se por elas. Tudo isso sem dar mostras de contrariedade. Esforçar-se ao máximo por pais que agem dessa forma é a autêntica piedade filial. Então ele diz que tem dois tipos de pais. Um, aquele que vai te dar tudo, te tratar bem, você deve ter respeito filial com ele. E tem aqueles também que vai desprezar, vai te tratar mal, mas mesmo assim, um samurai deve ter esse dever filial de tratar bem aos pais. Isso é interessante. Um samurai que possui este espírito, quando serve ao seu senhor, então os samurais eles serviam ao daimyo, né? Que era o senhor da casa feudal lá. Nós temos que lembrar que o Código do Samurai foi escrito
para aquela época, né? A época do Japão feudal, né? Então, voltando de novo aqui, um samurai que possui esse espírito quando serve ao seu senhor compreenderá perfeitamente o caminho da lealdade e o demonstrará não só quando seu senhor é próspero, mas também quando é atingido por adversidade. Não o abandonará quando seus 100 cavaleiros são reduzidos a 10 e estes 10 a 1, senão que o defenderá até o final, dando mostras do verdadeiro espírito sacrificial no exercício da sua lealdade. E ainda que sejam distintos os termos paz e senhor, ou conduta e lealdade, em absoluto possuem um significado diferente. Os antigos utilizavam um ditado: busca um servo leal entre aqueles que são fiéis aos pais. Pois se alguém é incapaz de cumprir com seus deveres filiais, é muito pouco provável que seja leal ao seu senhor, apenas por gratidão. Quando um senhor tem um servo que não é investido de dever filial, este criticará qualquer falha de seu amo, e quando esse deixar de aprovar alguma coisa, aquele renunciará à sua lealdade e o abandonará em um momento crítico, ou até mesmo trairá seu senhor fazendo alianças com o inimigo. Uma conduta indigna que esta deve ser evitada e abandonada. Então é o seguinte, nessa parte que assim que fala sobre o dever filial, deixa bem claro como que um samurai deve se portar perante aos pais, né? Nós estamos aqui no mundo que nós carregamos todo as virtudes, as habilidades, a potencialidade que nossos pais nos deram, né? Com certeza na vida tem pais que tratam bem os filhos, fazem tudo pelos filhos, né? Esse é mais fácil de você ter aquele dever filial. E tem aqueles pais que, infelizmente, às vezes também não tiveram um comportamento bom dos pais deles e não nos deixam muitas coisas, né? Mas mesmo assim, é aí, principalmente, que nós devemos ter aquele carinho, aquele respeito e honrar os nossos pais, né? E o samurai é isso. E quando o daimyo, o senhor feudal, observa o tratamento que o samurai dá aos seus pais, ele sabe que esse tratamento também ele vai receber. E assim também é com a nossa vida, né? Se você observar como uma pessoa trata os seus pais, você sabe como que ele vai te tratar também. Então fica aí uma dica até como desenvolvimento pessoal, né? Começar a honrar mais pai e mãe e tratar melhor os nossos pais e nossas mães. E vou estar falando esse vídeo aqui nessa época dessa pandemia. Se você mora longe dos seus pais, dá uma ligada para eles, faz uma reconsideração, né? A verdade é uma só, neste mundo louco que nós estamos vivendo, pai e mãe é aquele que realmente nos ama e que nós devemos estar respeitando e honrando aí. Aproveite esse tempo de pandemia para ficar mais perto deles, se não for possível ficar perto porque mora em cidades distantes, entre em contato, tá? Dá aquele alô, né? A vida é muito curta, o próprio Código Samurai quando começa a falar já fala nisso, né? A morte está logo aí. Então não vamos deixar passar isso não, galera. Estou voltando a estudar o Bushido, tá? Vou estar sempre postando mais vídeos do Bushido. E vou estar também aproveitando essa pandemia para dar um toquezinho aqui sobre desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento. Nos outros vídeos eu vou estar falando sobre isso. Que é legal, pessoal assim das artes marciais, também pensar nisso, né? Obrigado aí. Jiu-Jitsu com alma, galera. Ruas.